Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é realizado toda semana aqui no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que cada vez se torna mais conhecido. Outro dia o nosso convidado aqui é de Belo Horizonte, eu estava em Belo Horizonte e alguém perguntou se o MIS ficava na Paulista. Eu falei, não, o MIS fica mais para baixo, nos Jardins, porque estava confundindo com o MASP. Tá? Então o MIS que ganha essa força como um espaço que atrai o centro e a periferia de São Paulo, mantém, desde o início desse ano, a gravação da TV PUC, do programa Nova Estela, que traz a cada semana um convidado especial para discutir a ciência segundo múltiplas perspectivas, abordagens e interfaces. Nós contamos com o apoio da Fundação SM, da editora SM, que apoia as atividades da Rede MIS aqui no MIS. Hoje o nosso convidado, Jacques Fuchs, um cientista escritor, um escritor cientista, nós vamos descobrir daqui a pouco, que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar em muitos eventos literários de São Paulo e fora de São Paulo, e que eu tive a oportunidade de convidá-lo justamente para discutir uma interface que a gente abordou poucas vezes aqui no Nova Estela, que é a interface entre a ciência e a literatura. E no programa de hoje, né, eu pedi para o Jacques dar uma concentrada, né, numa figura muito importante para nós todos aqui da América Latina, que é o Borges. Então, muito bem-vindo, Jacques, a São Paulo, ao MIS. Espero que você retorne em outras oportunidades, outros eventos. E, bom, primeiro eu queria, talvez, que você falasse um pouquinho quem é você, né? Porque as pessoas conhecem, hoje em dia, Jacques Fuchs, um escritor premiado, né, que está aparecendo aí como um jovem talento da literatura brasileira, né? Mas qual é a sua origem? Como é que você veio parar num Nova Estela, Ciência e Debate? Bom, obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui hoje. Uma alegria discutir sobre literatura e matemática, principalmente falar sobre Borges, né? Que eu acho que foi o Borges que me levou a colocar um pé na literatura. Então, a minha história, né, quando a gente é pequeno, a gente sempre ou gosta da área de humanas ou gosta da área de exatas, né? Infelizmente, ainda é assim, né? E eu sempre fui, talvez, um dos melhores alunos em física e matemática. Então, não tinha outro caminho a seguir que não o da engenharia. Então, eu fiz engenharia elétrica, mas sempre levando meus livros de literatura lá para o fundo, né? Estudando filosofia, literatura, enfim. E aí eu fiquei um pouco desapontado com o pragmatismo da engenharia e acabei migrando para a matemática. E na matemática eu comecei a gostar muito desses problemas da lógica, esses problemas do infinito, dos problemas da enumeração, o que é isso, o que é essa linguagem que ela está falando. E na matemática, na verdade, você não encontra essa resposta, né? Você tem que ir mais para a área da lógica mesmo. E aí eu fui enveredando por esse caminho e tal, fiz um mestrado também, um pouquinho sobre matemática e lógica, trabalhando com isso. E no doutorado eu falei, vou fazer alguma coisa diferente, talvez. E eu sempre gostei de ler muito, e principalmente de ler Borges. Borges era aquele cara que era o primeiro livro que você lê e olha e fala assim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, né? E quando não está entendendo, de alguma forma está te fascinando, está te encantando. E eu sempre vi algumas questões matemáticas ali, alguns conceitos, algumas estruturas, algumas menções a alguns problemas, paradoxos da matemática, e aquilo sempre me despertou. E aí eu peguei e falei, por que não estudar isso, né, formalmente? E aí eu fui fazer um doutorado em literatura, porque até então... Da matemática, da lógica, você foi... Para a literatura. Paraquedas na literatura. Exatamente. E até então, eu já tinha lido alguns trabalhos, ou de cientistas, propriamente dito, falando sobre Borges, ou do pessoal da letras, da literatura, falando sobre algumas incursões do Borges na matemática, mas nunca tinha havido alguém que conhecia o rigor da matemática e que conhecesse o rigor da literatura para falar sobre isso. Então, eu peguei e resolvi juntar essas duas áreas, porque o meu doutorado é em literatura, mas eu tinha uma formação
ou tenho uma formação em matemática um pouco mais, né, científica, né? Durante 6 anos eu fui professor da PUC, em Minas Gerais, de cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, sistemas computacionais também. Então eu falei, bom, vamos ver como que eu vou fazer isso, né? E de fato foi esse momento, o Borges, que me abriu os horizontes para a literatura e para as possibilidades de você trabalhar com ciência e literatura, porque antigamente os grandes cientistas eram versados em todas as áreas da ciência, né? Em todo o conhecimento, não havia essa segmentação, essa especialização. E eu acho que hoje há tanta especialização que as pessoas se esquecem de conversar. E o que eu fiz nessa minha tese de doutorado, que depois virou um livro chamado Literatura e Matemática, foi trazer um pouco da matemática na literatura e ver como que a gente pode trabalhar com esses problemas de forma mais séria, um pouquinho, né? E isso que me levou para a área de ficção também, porque meu livro de ficção, né, que eu acho que o pessoal me conhece agora por essa ficção, tem a ver com essas coisas que eu aprendi. Pode contar aqui para a turma, nem todo mundo sabe, você ganhou o prêmio Governo do Estado de São Paulo, foi quando eu te conheci o ano passado, né? Em 2013, o Jacques estava lá, o ilustre desconhecido, como é que se chama? Jacques Fuchs. Tá? Então, mais um Fuchs, né? Tem um ministro Fuchs, né? Hoje, quando eu falei que você vinha aqui, alguém da diretoria aqui do MIS falou assim, uau, ele é parente do ministro? Eu falei, não sei. Eu fico brincando que antes de eu ganhar o prêmio, o ministro... Eu queria ser amigo do ministro. Depois que eu ganhei o prêmio, o ministro quer ser meu amigo. Né? Mas eu também não quero. Mas... Então, daí você, acho que se revelou, né, para o público da literatura com o prêmio Governo do Estado de São Paulo. Né? E de lá para cá, você tem atuado bastante no mundo literário. Né? Exatamente. E naquele momento também me espantou que você estava fora do Brasil, né? Onde é que você estava? Eu estava fazendo um pós-doc, né? O meu doutorado foi em literatura, então essa tese de doutorado, essa literatura e matemática, acabou recebendo o prêmio CAPES de tese, que foi considerada a melhor tese de letras e linguística do Brasil inteiro em 2010. Então, com esse prêmio, eu acabei conseguindo um contato e aí eu fui ficar 2 anos como pós-doc, né? Eu fiquei 1 ano como pós-doc na Unicamp, depois eu fui para Harvard também, vi Unicamp e fiquei lá também trabalhando com essa coisa de literatura de testemunho, que trabalha com essa questão do testemunho, da forma de se escrever pessoas que vivenciaram algum tipo de trauma, em especial a Shoah, né? O Holocausto. Então, essa minha veia ficcional, na verdade, tudo começou por conta dessa tese que eu misturei ciência e literatura, né? E eu acho que isso é fantástico, né? E o que você trabalhou nessa tese? Você gostaria de puxar algum aspecto para a gente materializar um pouco mais? Então, o Borges sempre me chamou a atenção, né? Como que o cara, né? Como que um escritor consegue condensar tanto conhecimento, tanta beleza, tanta literatura e tanta ciência em 3, 4, 5 páginas, né? Porque o Borges escreve, talvez, ficções e o Aleph, o Livro de Areia, que são grandes livros de contos, né? Com pequenos contos que englobam tudo ali, né? Até os grandes estudiosos do Borges, eles até escrevem que o Borges falou sobre todas as ciências, exceto biologia. Ainda não acharam a biologia, mas eu acho que já tem alguma coisa de biologia. Mas, enfim, sempre você acha as relações do Borges com alguma outra ciência. E, no meu caso, eu sempre li o Borges e sempre via que ele estava trabalhando com paradoxos, com problemas de enumeração. E eu acho que uma coisa que sempre chamou a atenção do Borges... Né? Infinito. O infinito, exatamente. Então, essa questão do infinito do Borges, para mim, me chamava a atenção. Isso aqui é matemática. E como que ele trabalhou? Da onde que veio isso? Por que ele está trabalhando isso? E aí eu fui estudar formalmente isso. E aí ele tem, ele no final da vida dele, ele fala sobre os livros mais importantes da vida dele, que ele chama Biblioteca Pessoal. E nesse momento ele fala que um livro que chamou a atenção dele foi um livro lançado na década de 40, se não me engano, chamado Matemática e Imaginação, que é um livro que virou um clássico nos Estados Unidos, né? Na verdade foi publicado em inglês, eu acho que o Borges tinha a versão em inglês desse livro, depois ele foi publicado em português também. E nesse livro eu tive
o prazer, né, de estudar esse livro mesmo. Nesse livro você encontra os grandes paradoxos, você encontra os problemas da enumeração, das funções bijetoras, dos infinitos, contáveis, dos conjuntos naturais, inteiros, reais, complexos, imaginários. Então, tudo isso está ali, e de uma forma um pouco mais simples. Tanto que esse livro, talvez no mundo acadêmico matemático, ele não é muito bem recebido, porque ele tem alguns probleminhas nesse livro. Mas eu acho que ele foi um livro assim, que abriu, talvez tenha tentado abrir para o mundo esses grandes problemas. E o Borges bebeu dessa fonte. Ele falou que esse livro era um livro super importante para ele, e ele usa em todo momento. Então eu comecei a estudar e e a tese de doutorado foi fundamentalmente falar que quanto mais você conhece matemática, mais você vai ser capaz de recepcionar a obra do Borges. Bom, que não impede de um leitor que não conheça matemática ler e receber a obra do Borges, como a maioria dos leitores, né, de Borges não entendem muito de matemática. Mas eu acho que quando você entende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem um conto do Borges maravilhoso que chama O Livro de Areia. O Livro de Areia é um livro que é uma relíquia, é um livro super precioso, e esse livro ele tem uma característica importante, que sempre você nunca vai conseguir achar a próxima página desse livro. O Borges até fala, esse livro está numerado, mas a numeração desse livro é irrisória, ele não tem sentido nenhum, porque cada página você nunca vai poder achar a página seguinte, porque sempre quando você for procurar a próxima página, entre uma página e outra sempre tem infinitas páginas. Isso é o conceito do infinito da matemática, e do infinito não enumerável, né? Que é um infinito que é dos números reais, que você sempre tem ali um monte de pontos, mas que você não pode enumerá-los, não é isso? Então esse conto é um conto super rico, e se você faz uma leitura matemática, você está em outro mundo, você enxerga um outro mundo. Um outro conto do Borges que chama o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, então ele está fazendo uma leitura desse conto também na Cabala, e a Cabala é toda relacionada com a matemática, todos os números têm uma relação numérica, não é isso? E aí tem outras questões que eu posso falar também, mas esse Aleph também é o primeiro infinito da matemática, é o infinito dos números naturais. O infinito dos números naturais tem uma característica interessante, que é um infinito contável, que é um infinito que você pode fazer uma função bijetora, que você pode traçar, né, para quem está assistindo e não sabe o que é uma função de bijetora, é como você colocar uma cadeira para cada um sentar. Então você pode colocar, por exemplo, do lado direito aqui todos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fazer uma correspondência com cada um desses números com os números pares, por exemplo. O 2, o 4, o 6 e o 8, ad infinito. E o que você mostra aí é o quê? Que tanto o conjunto dos números naturais quanto o conjunto dos números pares são enumeráveis, infinitos, e o nome desse infinito é Aleph. E ainda tem uma característica interessante que o Borges levanta, que o todo não é maior que a parte. Porque a parte, um subconjunto natural, né, do conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números pares, tem o mesmo tamanho do conjunto dos números inteiros. Na verdade, eu gosto sempre quando eu ensino esses assuntos lá na PUC, né, eu gosto até de dizer assim, na verdade, o infinito, ele sempre fascinou, né? Sempre pirou o ser humano desde que, vai saber quando que se pensou em infinito, mas desde que se pensou em infinito, infinito sempre foi um assunto, mas ele estava sempre muito num nível indefinido, né? O que é o infinito, né? E essas concepções que o Jacques está trazendo para nós, né, são concepções no final do século XIX, né, começo do século XX, onde o infinito, né, os números transfinitos, se tornam absolutamente definidos, né? E essa é a definição, né? Para mim, para você ter uma ideia, lá quando eu estudava no Canadá, foi um exercício que eu tinha que fazer em casa à noite, que se a gente matasse o exercício, a gente tinha aprendido a definição de infinito,
que é o que ele falou. Um conjunto é infinito, C e somente C, né, na linguagem lógica e tal, você puder colocar uma subparte dele, né, os pares, por exemplo, em relação aos inteiros. Inteiros é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os números, como ele falou, mas você pegar uma subparte deles, uma parte que é só os pares, e colocar uma relação 1 a 1. Quando é finito, eu sempre brinco, né, não dá para fazer isso, né, porque, tá vendo, falta, se tiver 5, aí eu tiro uma subparte, 4, a hora que eu colocar no 1 a 1, faltou um dedo aqui, esse sobrou, então não dá, né. Então, essa é a concepção de infinito. Para quem quiser ter uma ideia do que ele está falando, o Borges vai estar se referindo, né, tá usando toda uma conceituação que eu também acho, o Jacques, eu particularmente, maravilhosa do século XX, aí, né, que a gente conseguiu entender matematicamente o infinito. Né? Exatamente. Então, uma vez que você lê o Aleph, esse conto do Borges, que tem N interpretações, N momentos, sabendo um pouco mais desse recurso matemático, eu acho que isso torna ainda mais bonito o conto, mais, né, profundo, mais místico, quem sabe, né? O Borges, por exemplo, ele também, né, quando ele vai estudar esse momento da Cabala, ele começa a estudar a Cabala, e aí ele fala do Gershom Scholem, que é um grande estudioso da Cabala, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e aí ele tem um poema que chama O Golem de Scholem. O Golem é essa figura da Cabala também, que está relacionada com a combinação de letras, com a matemática, com as relações da matemática e das letras e dos números, que o Borges também fala. Então ele tem um poema que chama O Golem de Scholem. Outro momento que o Borges fala também, né, da história da ciência, que são os momentos dos paradoxos, né? E o Borges, ele fala em vários momentos do paradoxo do movimento, né, do paradoxo, né, que ele coloca aquela corrida eterna entre a tartaruga e o Aquiles. Então ele mostra que aquele seria o paradoxo imortal, porque aquele paradoxo, né, para quem não conhece, é uma corrida entre a tartaruga e o Aquiles, e a tartaruga sai na frente, não é isso? E aí o argumento é que o Aquiles, para o Aquiles alcançar a tartaruga, ele tem que percorrer o que a tartaruga já percorreu. Só que na hora que o Aquiles percorre o que a tartaruga já percorreu, a tartaruga vai andar um pouquinho mais. Então o Aquiles tem que andar esse pouquinho, mas no momento que o Aquiles andou esse pouquinho, ele vai ter que andar, a tartaruga andou um pouquinho do pouquinho, e assim infinitamente, o que mostra que o Aquiles nunca mais alcança a tartaruga. E o Borges, assim, né, num curso da ciência, ou num curso de cálculo, por exemplo, a gente explica o que está acontecendo, como que a gente calcula isso, por que o Aquiles vai passar a tartaruga. Mas o Borges joga isso em alguns contos dele e não explica, deixa no ar. Fala que aquele é o paradoxo, né, maravilhoso, o imortal. E aquilo, né, é fascinante, é maravilhoso, é um recurso poético, matemático, né, que o Borges está usando. E o Borges teve uma formação para isso ou é autodidatismo? Não, na verdade o Borges é aquele, né, o grande escritor que aprendeu tudo com os livros, né? Para ele, né, o paraíso seria uma biblioteca, né? Isso. Então, inclusive ele tem um conto também que ele fala da Biblioteca de Babel, que talvez seja um dos contos mais citados do Borges, que ele fala que existe uma biblioteca hexagonal, né? E ele coloca o hexágono propositalmente, né? Porque o que seria o círculo? O círculo seria um polígono de infinitos lados, não é isso? Então, Borges faz um hexágono, ou seja, uma figura inscrita nesse círculo. E para mostrar que isso é um círculo, ele coloca espelhos. E ele fala que essa biblioteca promete o infinito, mas não é infinita. Por quê? Porque se fosse infinita, não teria necessidade dos espelhos. Então, ele escreve esse conto, ele cria vários livros e ele até fala, né, faz uma expressão de quantos livros caberiam nessa biblioteca. E aí na minha tese, não fui o primeiro a fazer isso, algumas outras pessoas já tinham feito essa conta de quantos livros caberiam nessa biblioteca. E o número de livros é um número tão grande que é muito maior do que o número de grãos de areia do universo. Mas é finito. Só que o Borges, ele usa esse recurso todo, essa beleza toda, para falar dos números de livros. Mas no final ele fala assim, mas bastaria haver um livro com infinitas páginas
que não necessitaria existir nenhum dos outros livros. E é verdade, né? Se a gente tivesse na nossa casa um livro com infinitas páginas, a gente teria todo... Vai ver que vai ser um livro digital. É. E você mencionou o Aleph, mencionou a Cabala, né? Essa relação do Borges, vamos dizer aqui, não é... a nossa história da ciência na PUC é muito aberta, né? Então a gente, uma cabala, uma alquimia, né, do passado que era vista como pseudociência, pré-ciência, para nós é levada bastante a sério, porque em períodos... eu mesmo estudo Isaac Newton e a influência da palavra Macon, do hebraico, na concepção que ele tem de espaço, né? Ele foi beber também da cabala para definir espaço. Como que é essa relação do Borges com a cabala, assim, com o próprio judaísmo? Porque a gente pensa assim, a Argentina, para quem não é judeu, talvez uma visão muito preconceituosa, né? Como é que o Borges se situa nisso? Então, o Borges, né, ele teve alguns problemas, né? Na verdade, assim, eu acho assim, eu acho maravilhosa a obra do Borges. Se o Borges, como pessoa, era discutível ou não, isso cabe a... E, de fato, o Borges tinha um certo preconceito, não com os judeus, mas ele tinha um certo preconceito com negros, né? Acho que é o problema dos negros na Argentina é um assunto bem polêmico. Mas com os judeus, no caso, ele era um defensor, ele era um admirador da cultura. Então, ele tem esse texto, né, que é um texto pequeno, que chama Eu, Judeu, Yo Judío, que uma vez a imprensa acusou Borges de ser judeu. Na verdade, isso era existia um antissemitismo. E o Borges, para se defender, na verdade, ele falou, eu sou um judeu. E eu não me sentiria muito honrado em ter essa cultura, em ser parte desse povo do livro, enfim, ele escreve esse texto. Mas ele tem um conhecimento muito grande na Cabala. Ele chegou a estudar hebraico com o Gershom Scholem, inclusive. E esse conto, né, que é uma poesia que fala sobre o Golem é essa figura cabalística, né, que para quem não conhece é como se fosse um primeiro Frankenstein, né, que você modela um boneco de barro, que você modela e que você escreve na cabeça desse boneco Emet. Emet em hebraico significa verdade. E aí esse monstro toma vida, né? E aí ele vai resolver os problemas, só que aí tem a questão também, né? Que você né? Quem tem direito de dar a vida é só Deus, né? Então esse monstro começa a fazer algumas besteiras, né? E as pessoas têm que matar esse monstro. E para matar esse monstro tem que apagar a primeira letra, que é o Aleph. E aí quando apaga essa primeira letra, chama Met. Met em hebraico é morte, né? Então, Borges fala disso. Ele fala, o próprio Aleph tem algumas figuras cabalísticas, alguns momentos cabalísticos. O Borges sabe que existe que a cabala, né, por essa combinação de letras, você pode criar e destruir o mundo, né? Então, o Borges faz a utilização disso. Ele trabalha com a manipulação de letras o tempo todo, né? E falando que essas letras poderiam criar um outro universo, ou vários universos, ou vários Borges, né? Então, Borges faz, assim, maravilhosas reflexões. A gente tem poucos minutos, eu queria só aproveitar para a gente, meio encerrando esse programa de hoje. Você, hoje em dia, né, como um escritor, você se considera também um escritor pautado, influenciado pelo teu estudo de lógica, matemática? Como que é essa tua relação pessoalmente, né? Então, esse meu livro, esse Antiterapias, né, que foi o do Prêmio São Paulo, inclusive, eu quis escrever esse livro com alguns momentos matemáticos, algumas estruturas matemáticas. Porque eu acredito que livros de grande literatura, que é o que eu quis fazer, não sei se eu consegui, você tem vários níveis de leitura. Então, existe uma historinha, né, que você pode gostar ou não gostar, mas existem várias outras sub-histórias ou várias outras coisas que eu acho que, né, o tempo ou a academia pode ir desvendando. E meu livro foi feito assim. Então, em cada capítulo eu imponho alguma regra, algum momento. E essa regra eu estruturei isso matematicamente antes de compor o livro. Então, nesse livro, em cada capítulo, eu quero falar sobre alguma outra obra da literatura. E eu faço isso propositalmente, como se fosse uma regra, um axioma, né?
Então eu sempre, assim, né, eu vou lançar alguns outros livros. Ano que vem, na verdade são mais 2 livros que vão sair pela Rocco. Também eu me... O primeiro livro teu, hoje em dia, está lançado, o pessoal encontra nas livrarias? Não, esse primeiro livro que chama Literatura e Matemática, né, que é essa versão da tese, ele está esgotado. Ano que vem a editora UFMG me prometeu sair uma outra edição, mas dá para baixar na Amazon, por exemplo, esse livro. O Antiterapias encontra ou encomenda fácil, e esses outros 2 eu acho que vão ser mais fáceis de ser Você está escrevendo ainda? Não, eles já estão prontos e vão ser publicados ano que vem pela Rocco. Ah, já está entregue. Já está Delivery. Já está entregue, comprado, acertado. E esses 2 têm também essa característica dessa relação Sempre complexa tem, do Jacques literário com o Jacques matemático. Sim, eu acho que a gente que vem da ciência, não sei, eu acho que quando eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado em literatura, eu vi que a gente tem algumas deficiências, porque talvez algumas leituras que todo mundo desse outro mundo faz, já tenha feito, eu ainda não fiz, mas a gente tem algumas outras habilidades. Eu acho que a habilidade é um certo pragmatismo, né? Então eu acho que se a gente tem um problema, a gente sabe atacar o problema. Pode ser que em alguns outros ambientes as pessoas ficam dando voltas sem sair do lugar. Então eu acho que essa habilidade de atacar o problema, bom, eu quero escrever sobre isso, vamos fazer a pesquisa sobre esse tema, eu acho que isso é uma veia matemática. Já vou te interrompendo, que a gente está chegando ao final. Só para te dar uma boa notícia, assim, eu estava ouvindo essa semana numa rádio aqui em São Paulo, né, que quando você usa o cérebro durante a tua vida de formas diferentes, né, você tem uma possibilidade muito maior de se manter lúcido mais velho. Porque se uma pessoa fizer uma coisa só com o cérebro a vida inteira, quando ela precisar de uma certa áreas e tudo mais, ela não está disponível. Mas se você usa multiplamente, você tem uma vida longa, né? Então, vida longa aqui para o nosso convidado. E Nova Estela, esse debate se despede esperando tê-los novamente daqui uma semana aqui na TV PUC, no canal Universitário.